Meus amados irmãos, eu quero cumprimentá-los mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos na Sala Abraão Digital, a idealização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui no setor da Lapa, pastoreado pelo nosso pastor Elias Camilo dos Santos, a qual queremos cumprimentá-lo. E essa é uma iniciativa da nossa superintendência, na pessoa do pastor Renato Ferreira e pastor Ari Ferreira, que também queremos cumprimentá-lo, e cumprimentando a eles, queremos externar o nosso abraço e o nosso desejo de uma boa aula a todos os superintendentes e professores que acompanham esse trabalho, essa edição digital da Sala Abraão. Espero que os irmãos estejam gostando. Antes da gente continuar o vídeo, não esqueça de curtir, né? E se você não segue a nossa página, a Delapa, também faça isso, siga, é muito importante para nós, para que esse conteúdo ele possa chegar a outras pessoas também. Deus abençoe, nós estamos na nossa lição de número 8, estamos falando hoje sobre, permitindo Deus, será presencialmente dada essa aula no dia 20 de agosto, falando sobre transgênero, né? Que transgeneralidade é essa, né? Confesso, irmãos, que esta é uma lição palpitante, é uma lição que tem trazido bastante luz a alguns assuntos bíblicos, né, que precisam ser tratados e discutidos dentro da igreja, e queremos, com bondade de Deus, compartilhar alguma coisa com os nossos irmãos, né? Nós temos aqui o nosso textuário, né, que está em Gênesis 2:24, portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Tá? Veja que interessante, ambos serão uma carne, vamos falar sobre isso. E a verdade prática, né, fala sobre a sexualidade bíblica, ela é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. Então nós temos uma proposta para essa lição hoje, de trazer aos nossos alunos alguns pontos de vista, irmãos, que são importantes, né? Primeiro nós vamos trazer a eles a compreensão do pensamento da transgeneridade, né? Identidade de gênero, cisgênero, transgênero e sexualidade. Vamos entender aonde que está a dor, né? Entender a doença, né? Vamos trazer o conceito bíblico, né? Reafirmando a visão bíblica de gênero, né? A constituição biológica, constituição moral, a constituição da sexualidade, tá? Vamos ver isso à luz da Bíblia. E quais são os efeitos que esta doença traz, né? Que essa prática hoje traz para o nosso dia a dia, né? O salmista já disse que um abismo chama outro abismo, né? A gente vai ver a depreciação da heterossexualidade, a construção de novas narrativas que começam lá dentro da escola do seu filho, da sua filha, e a questão da linguagem neutra, que inclusive eles querem mudar isso daí também. Então nós vamos tratar sobre essa temática com a bondade, graça e sabedoria de Deus. Bom, vamos lá. Eu estou trabalhando, eu quero até sugerir para os irmãos esse livro de um amigo, né, pastor Marcos Borges, que fala sobre a espiritualidade e a homossexualidade, e fazendo uma reanálise nessa obra, nós estudamos na semana passada, os irmãos bem sabem, a gente está vivendo a terceira onda, né, dessa questão do feminismo, do transgênero, né? A segunda onda, ela é muito a raiz, na verdade, de onde tudo isso daqui começa. Então quando nós vemos na segunda onda, ali começa no meados dos anos 60, Estados Unidos, com o fim das guerras, ou melhor, na verdade, um período ainda de guerras, né? Mas ali findado a Segunda Guerra Mundial, mas ainda com vestígios da Guerra Fria e tudo mais, os homens começaram a sair de casa, né? E as mulheres se viram obrigadas a sair de casa para o campo de trabalho. E nascem ali esses movimentos feministas, né? Então o movimento feminista, ele começa a trazer um empoderamento, que hoje chama empoderamento das mulheres, né? E é nesse período aí, entre 46 e 64, que nascem os baby boomers, né? Os baby boomers eram aquelas crianças que nascem no período pós-guerra, e são justamente essas crianças que se tornam adolescentes que vão adentrar no movimento hippie, né? Um movimento hippie que traz toda aquela questão da liberdade sexual, da pansexualidade,
do uso das drogas, né? Com isso vem a banalização do casamento, né? E essa consequência social, a gente começa a ver meninas com gravidez precoce, sem pais, nasce aí a indústria do aborto, né? Ainda tinha a questão da valorização da moral, da valorização familiar, então as meninas não poderiam aparecer grávidas em casa, então nasce ali a indústria do aborto, e com isso daí também tem um aumento exponencial das desordens psicoemocionais, né? Começa a ter o abuso infantil, foco no abuso infantil, começa ter as confusões de violência dentro do lar, porque essas crianças, elas ali, os baby boomers, eles parte deles, apelado pelo movimento hippie, eles já não seguem mais os valores, já não têm mais valores, então vem uma delinquência, uma distorção do campo da moralidade e da sexualidade, né? E vem a questão das frustrações, das rejeições. Então tudo isso acaba nascendo dentro desse período, né? E hoje nós estamos vivendo esse período, né, da terceira onda. E daí a lição nos fala aí no primeiro tópico sobre a identidade de gênero, né? Então as feministas ali nos anos 70, pelas suas lutas, elas diferenciam a palavra sexo, né, sexo anatômico, macho e fêmea, né? E as ciências sociais, elas passam a enfatizar esse comportamento que hoje é o que está sendo pregado nos últimos dias. Eu trago até um slide aqui de apoio para os irmãos. Se os irmãos perceberem aqui, nós temos a ideologia de gênero, né? E fazemos uma comparativa com a ideologia de Gênesis, né? Nosso agradecimento ao pessoal da Minha Amada EBD, que gera sempre muito bons materiais gráficos como subsídio para a nossa aula. Então, a ideologia de gênero, ela diz que o gênero é socialmente determinado e construído, enquanto a ideologia de Gênesis, né, ou a ideologia bíblica, ela diz que nós somos determinados pelo sexo biológico. Então eles dizem que o gênero, a pessoa, ela nasce, ela se descobre, né, ela desenvolve a sua sexualidade. Então ela não nasce, a criança pode não nascer com aquele sexo, né? Ela pode ter nascido com um órgão masculino, mas ela pode ser uma mulher. Entendeu? Então isso daí, a ideologia de gênero faz isso. E não tem base, irmãos, não tem base. Por quê? Para a pessoa se tornar a mulher que diz que está inserida, presa dentro daquele corpo humano, tem que usar hormônios que são femininos para que tenha mudança na voz, mudança no corpo. Porque o corpo mesmo não consegue mudar isso daí, né? Na ideologia de gênero, eles dizem que tem mais de 52 gêneros, nós vamos dar uma olhada isso daqui a pouco, no slide do lado nós já vemos, né? E a Bíblia diz em Gênesis 1:27 que só existe 2 gêneros, macho e fêmea, né? E daí a gente vê que desde os anos 60 vem acontecendo uma desconstrução. A gente olha o movimento ideológico, mas irmãos, essa questão nós olhamos na Bíblia desde o Antigo Testamento. Nós olhamos Paulo no Novo Testamento, ele questionando a igreja de Roma, a igreja de Coríntios, uma vez que a prática, né, sexual, por isso que Paulo fala em Gálatas sobre os frutos, as obras da carne, né? E ele começa com a primeira, né? Os primeiros índices das obras da carne são referentes à sexualidade, né? Sobre a lascívia, né? E ele mostra que muitas das vezes que nós precisamos mortificar a nossa carne quanto a isso, né? Então a pessoa, e a gente já tratou isso em outras lições, em outro trimestre, como é que desenvolve, como é que a ciência explica o desenvolvimento da pessoa, né, que tem essa patologia de transgênero, né? A pessoa não nasce com isso, tem muitas influências e não cabe agora falarmos por conta do tempo. Dentro da ideologia de gênero, cada um é livre para decidir a sua orientação sexual, né? Na ideologia de Gênesis, na ideologia bíblica, Deus criou o ser humano para ter apenas uma orientação sexual, né? Heterossexual, macho e fêmea, tá? Irmãos, não tem como ter criação, tá? Alguém fala, pastor, mas tem a inseminação artificial. Ok, mas a inseminação artificial, ela parte do homem, né? Do sêmen humano que é inseminado dentro do útero feminino, né? Então precisa sim ter o X e o Y para ter a formação congênita de uma criança, tá? Outra coisa, a subjetividade em se sentir homem, né? A ideologia diz que a subjetividade em se sentir homem ou mulher deve sobrepor aos aspectos biológicos, né?
E enquanto a ideologia de Gênesis fala que o sexo anatômico, o sexo com o qual você foi formado, a partir do nascimento, é quem define o indivíduo, se ele é homem ou mulher, e não o que eu acho, o que eu subentendo. E daí, irmãos, para os irmãos terem ideia, há alguns países que já estão dando, né, o poder para crianças definirem qual é o sexo que querem. Irmãos, as crianças, eu já falei aqui em outras aulas, o cérebro humano, ele termina ali a sua formação aos 24 anos de idade. Né? Um adolescente ele não consegue dar conta nem das suas tarefas básicas, quanto mais definir algo que vai levar para o resto da vida. Né? E aqui eu abro um espaço para falar, mais uma vez, precisamos estar preparados para receber nas portas da nossa igreja pessoas que vão chegar com o corpo transformado, pessoas que vão chegar nas nossas igrejas com o corpo todo moldado por hormônios, cirurgias, e são essas pessoas que vão aceitar Jesus e a gente não vai ver isso, nós já estamos vendo. Né? Se os irmãos acompanharem a mídia, nós já vemos transexuais que estão voltando arrependidos. E aí é que está o segredo, é o arrependimento. Então nós, enquanto igreja, precisamos estar preparados para receber essas pessoas no seio da igreja, pessoas arrependidas, pessoas que vão precisar tirar seios, pessoas que, outros que tiraram o órgão masculino e não tem como implantar de novo, tá? Eu ouvi esses dias, li na verdade, um comentário de um defensor homofóbico, de um defensor da transexualidade, dito cristão, que ele fala o seguinte: não, os cristãos ortodoxos, eles querem, na verdade, mudar a gente, eles querem, na verdade, que a gente deixe o nosso desejo, que a gente case com a pessoa do outro sexo, para que a gente seja feliz, quando a gente não tem... Não, eu não quero, nós não queremos. Os irmãos grafem isso daí, isso é importante. Nós não queremos que eles casem com outra pessoa, tá? Nós queremos ensiná-los a lidar com as tentações carnais. Né? Nós queremos ensiná-los, assim como nós lutamos contra os nossos desejos, que eles também lutem. Eu não quero que ele case, talvez ele não tenha o desejo, mas não quero que ele case com outra pessoa, eu não quero. Às vezes ele não está pronto para isso, então vai ter que fazer um voto de eunuco. Sim, irmãos, então a gente precisa entender isso. Alguém fala assim, não, a solução é ele casar com outra pessoa, ela casar com um homem e tal. Não, não é isso. Não é isso. Nós queremos que ele aprenda a lidar com seus desejos, que ele aprenda a mortificar a sua carne, que ele aprenda a submeter a sua carne ao Espírito, né? Que ele tenha mais foco, alimente mais o Espírito, né? O Espírito Santo na sua vida, né? Através de jejum, de oração, de meditação, né? De abster-se dos desejos carnais para que ele vença. É isso que nós queremos, tá? Mas vamos continuar aqui sobre essa questão. Nós vamos para o tópico de número, ainda no cisgênero e transgênero. Daí, irmãos, quando nós falamos, né, do transgênero, né, vou voltar aqui o slide, transgênero é uma pessoa cuja a identidade de gênero é diferente do gênero que se acredita ao nascer. Ou seja, o sexo não corresponde ao que a pessoa sente. O movimento LGBTQIAPN+, é o seu principal representante. Então, a gente vai entrar aqui, irmãos, num pouco mais de detalhe, mas essas siglas aqui, é importante os irmãos, como é algo técnico, né, os irmãos terem em mente, façam uma colinha lá. Então, o L é de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis, queers, intersexo, assexuais, pansexuais e não binários. Tá? O que a lição nos traz aqui? O cisgênero se refere à pessoa, olha que interessante, o cisgênero, isso é importante o irmão grafar aí na sua lição, né? Que o cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento. Então ele nasceu homem, tem um órgão masculino, tá? E ele se identifica como homem, cisgênero, tá? A mulher tem a genitália feminina e se reconhece como mulher, tá? Isso é cis. Tá? É uma pessoa que se reconhece como nasceu. O trans, né, que é uma disforia do gênero, então ele classifica a pessoa com gênero em oposição ao nascimento. Então ele nasceu homem, mas ele se identifica com qualquer outra coisa. Então os irmãos podem até perguntar, pastor, mas quais são? Né? Aqui eu trouxe algumas informações para os irmãos. Então a lésbica. A lésbica é aquela que é feminina, mas ela tem uma atração sexual
afetiva ou romântica por pessoas do mesmo gênero, tá? Então, a lésbica é aquela que gosta de outra mulher, que sente atração por outra mulher. Já o gay é o homem, né, do gênero masculino, que sente atração sexual, afetiva ou romântica pela pessoa do mesmo gênero, né, por outro homem. Daí esse daqui é onde parte os princípios, né, do movimento. E conforme os anos vão passando, vai crescendo, né? Daqui a pouco eles vão usar todo o alfabeto. Outro ponto é o bissexual, que este daqui, irmãos, é um dos pontos, todos eles nós devemos nos preocupar, mas nós temos visto hoje no meio dos adolescentes, no meio da juventude, né, que é o momento da descoberta sexual. Veja só, a bissexualidade. Então, conforme o corpo vai descobrir, a bissexualidade é que você sente atração pelos dois gêneros. O moço sente atração pela mulher e pelo homem, né? A moça sente atração pelo homem e pela mulher. Isso daqui é um grande problema que a gente está enfrentando hoje com os nossos adolescentes e jovens, principalmente os adolescentes, que eles estão na fase da descoberta sexual. E se eles, neste momento, o moço descobre que o corpo dele sente prazer em se apaixonar por um moço, né? Ele vai entender, o corpo dele vai entender aquilo, vai liberar dopamina, né? Vai liberar hormônios do prazer e vai entender que ele é uma pessoa bissexual, que ele gosta tanto de um quanto de outro. Paz, meus irmãos, temos visto isso dentro da igreja. Porque lá dentro da escola, isso daí está sendo ensinado, está sendo difundido, não só pelos docentes, mas também pelos amigos, né? Então isso é muito comum. As festas, irmãos, para os irmãos terem ideia, as festas hoje, né, são muito regadas a isso daí. Nós temos o trans, que é uma pessoa cujo sexo atribuído ao nascimento não é congruente com o gênero ao qual se identifica. Então a pessoa trans, ela se transforma. Então o homem, ele se transforma em mulher e a mulher se transforma em homem, né? Pasmem vocês. O queer, que é de uma palavra, um termo de origem inglesa, é uma expressão inclusiva que abrange todas as identidades e as variações que compõem a comunidade LGBT, né? Então você tem todas essas daqui envolvidas dentro de uma só, tá? A pessoa, ela é lésbica, mas ela também pode ser bissexual, como ela pode se transvestir. Então entra o quê? O intersexual é a pessoa com características biológicas que variam dos padrões definidos para o binário e homem ou mulher. O assexual tem acontecido bastante, tem aparecido bastante, que é aquele, irmãos, que ele não sente atração por sexo nenhum, tá? Não é o mesmo que celibato, tá? Existem vários outros subgrupos. São pessoas que são assexuais. Não, eu não gosto nem de homem nem de mulher, né? Então, tem pessoas assexuadas também. E o pansexual que é um perigo, tá, irmãos? Esse é um outro perigo que nós precisamos ver. Pansexual é o que se sente atraído por membros de todas as identidades de gênero, mantém relações sexuais, românticas, físicas e até espirituais, tá? Com qualquer gênero, não apenas com pessoas que se encaixam no padrão da binaridade de gênero, tá? O pansexual tem relação com árvore, tem relação com fruta, tem relação com pessoas, tem relações espirituais prazerosas, né? Pasmem os irmãos. E aqui, irmãos, a gente tem um perigo muito grande da pansexualidade, porque eles definem que tudo é paixão, tudo é amor, né? Inclusive com crianças, né? E há alguém aí que já está defendendo essa pauta, né, para que o pansexual cometa o crime de ter uma relação com criança, né? E não seja penalizado por isso. Paz, meus irmãos. Pansexual tem relação com mortos, para os irmãos terem ideia. Então, os irmãos, vejam o problema que nós estamos enfrentando nos últimos dias. E conforme nós falamos no início da matéria, é algo que vem lá de 1960, 1970, a desconstrução, irmãos. Vai começando tijolinho por tijolinho, vai arrancando pedaço por pedaço, tá? Vamos continuar aqui, irmãos. Outra coisa... no tópico 2, reafirmando a visão bíblica de gênero, então vamos falar sobre a constituição biológica. Então, do hebraico Adam, né? O homem foi formado do pó da terra, do pó úmido da terra, Gênesis capítulo 2, verso 7. E o nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea, tá? Mais uma vez, Deus não foi pego de... olhou para Adão, Adão estava sozinho. Não, Deus já, lá em Gênesis 1, ele já mostra que o homem foi feito macho, o homem foi feito macho, a mulher foi feita fêmea, tá?
Nós temos a nossa declaração de fé. Se você ainda não leu a nossa declaração de fé, irmãos, faça isso, né? É o mínimo que a gente precisa ter. Ah, pastor, eu sou crente há tantos anos e eu creio na Bíblia Sagrada. A nossa declaração de fé ela está toda fundamentada na Bíblia Sagrada. São 16 itens que estão ali fundamentados no que nós cremos. E aqui o autor traz que o ser humano ele é constituído de 3 substâncias físicas: o corpo e 2 imateriais. Então, uma física e 2 imateriais. Física é o corpo e imateriais é o espírito e a alma, tá? Quando nós lemos, irmãos, 1 Tessalonicenses, marca aí na sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o verso de número 23, diz assim: o mesmo Deus de paz, olha só, mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados. Ó, irmãos, todo o vosso espírito, o pneuma, a sua alma e o corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. As novas teologias progressistas, elas dizem que Deus está preocupado com a sua alma, com o seu coração. Mas a Bíblia nos orienta, irmãos, né? Paulo ele fala até no verso 22, abstenham-se de toda aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, nas relações, todas as relações que tiver, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Então o material e os imateriais, eles sejam conservados irrepreensíveis para a volta de Jesus, tá? Então o que eles mostram aqui? Que o gênero, né, a constituição biológica, né, o gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação genética determinando homem e mulher, tá? Depois nós temos a constituição moral, tá? O homem foi criado dentro dos aspectos imagem e semelhança moral de Deus. Entretanto, o pecado rompeu a moralidade do gênero humano, tá? Então, irmãos, por isso que nós temos que lutar. Quando Paulo fala à igreja da Galácia, né, se os irmãos puderem abrir as vossas Bíblias, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo de número 5, verso de número 19, olha só, porque as obras da carne são manifestas quais são. Daí ele traz aqui, nós já falamos, mas esse primeiro bloco, prostituição, impureza e lascívia, tá, irmãos? Isso daqui é o que Paulo está falando. Isso daqui, irmãos, como é que eu trato isso daqui? Com fruto do Espírito, principalmente, irmãos, a temperança ou o domínio próprio, tá? Então, se você conhece alguém que precisa dessa ajuda, irmãos, nós precisamos estender a mão e mostrar que precisa sim da ajuda do Espírito Santo, tá? Então, a constituição moral foi criada, entre outros aspectos, a imagem e a semelhança moral, que está ligada diretamente à nossa alma, né? O pecado, ele traz isso daí, mas veja só, irmãos, Romanos capítulo 6, verso 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, tá? Então, as práticas sexuais ilícitas, irmãos, são proibidas. Nós vemos lá em Levítico, nós vemos em Êxodo, nós vemos em Romanos, tá? A Bíblia ensina que a imoralidade sexual, ela afronta o corpo, que é o templo e morada do Espírito Santo, tá? Outra coisa, irmãos, o modelo bíblico nós já vimos, o modelo bíblico ele trata de sexo, homem e mulher, né? Sejam uma carne só, e para isso tem-se a constituição sexual, o gênero, que nascemos com ele, né? E a sexualidade, como nós nos identificamos, nascemos homens, somos homens, nasceram mulheres, são mulheres, tá? Então, o Deus, ele criou o macho e a fêmea e também instituiu a sexualidade. Sempre fez da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne com a sua mulher. E Jesus associou a anatomia do sexo com o propósito divino da sexualidade e da reprodução. Qual que é o conflito que eles geram hoje, né? Hoje o homem, quando se identifica como mulher, ou transgênero, eles precisam fazer uma terapia hormonal, para que o corpo ele seja transformado. Na cabeça deles, a mente é transgênera.
mas o corpo não é. E para isso, o corpo precisa passar por essa mudança para que eles alcancem o objetivo deles, né? Então, o objetivo da terapia hormonal é promover mudanças corporais que fazem com que a aparência física da pessoa seja de acordo com a sua identidade de gênero, proporcionando um bem-estar físico, mental e emocional. Em 2017, a Associação Pediátrica Americana, do American College of Pediatrics, publicou que o uso indiscriminado de terapia hormonal e a prática da cirurgia de mudança de sexo são um erro. No relatório destaca os seguintes pontos. Primeiro, conflito entre a mente e o corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento de gênero com o sexo biológico. Segundo, meninos não nascem com o cérebro feminizado e as meninas não nascem com o cérebro masculinizado. A ideia das pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa, né? Então, vamos até olhar aqui Romanos, capítulo de número 9 e o verso de número 20. Olha o que o texto nos diz. Mas, ó homem, quem tu és que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que formou, por que me fizeste assim? Olha só, irmãos, hoje o povo está questionando a Deus, questionando ao Senhor, por que me fez nesse corpo errado? Deus não erra, irmãos, Deus não erra, Deus não pega ninguém em surpresa, Deus não erra e criou o ser humano completamente perfeito, porém a natureza pecaminosa destruiu esse pensamento. Então é um perigo, irmãos, que nós estamos vivendo nos últimos dias, né? É um perigo que nós estamos vendo nesta geração. E a lição continua mostrando aqui, e aí aqui a gente mostrou a vacina, né, para isso, mas eu queria mostrar para os irmãos agora o terceiro tópico, e já estamos indo para a conclusão, terceiro tópico que fala sobre os efeitos que essa ideologia ela traz, tá? Então, é a depreciação da heterossexualidade. Os ativistas, eles atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. O autor trouxe aqui que em 1991 o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação à prática heterossexual. É uma proposta da doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre homem e mulher como dado óbvio do desenvolvimento humano e da realidade, ou seja, heteronormatividade, que já é um termo doutrinador, é um sistema opressor, normatizador, em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher, né? Então isso daí, eles reafirmavam, né? Dizia que havia uma depreciação, vou colocar aqui na tela para os irmãos verem, havia uma depreciação da heterossexualidade, que o modelo de ser heterossexual era algo antepassado, era algo patriarcal, tá? Então os ativistas, eles atuam nessa desconstrução, falando o seguinte, esse negócio de ter um único conceito de prática sexual não é pecado, é algo que precisa. E daí eles desconstroem a religião, e para aqueles que são religiosos, eles procuram, na verdade, criar igrejas, subterfúgios, né, para que as pessoas fiquem lá dentro e se sintam à vontade por conta disso, né, se sintam à vontade com a sua fé. Quando, na verdade, essa desconstrução, eles criam uma nova narrativa, eles destroem a narrativa bíblica e ele constrói uma nova narrativa. Qual que é a nova narrativa? É que você milite, né, você tem uma militância trans em que você se identifique e lute pelos seus direitos. E aí a gente tem um problema muito sério. Qual que é o problema que está acontecendo hoje? Vamos falar de Brasil, né, irmãos? A gente está vivendo um tempo em que as empresas têm uma agenda de diversidade, né? Os irmãos que trabalham, algumas empresas já têm agenda de diversidade, onde você tem um único banheiro, nas escolas já está acontecendo isso, e existe, e daí por isso, irmãos, que a gente precisa escolher com quem vai nos representar lá na frente, porque não é só o poder executivo, não é só o legislativo, a gente precisa encontrar pessoas que nos representem, nos defendam as nossas pautas. Porque, por exemplo, nós temos casos que escolas já liberaram banheiros unissex, e as meninas estão lá dentro e rapazes estão lá dentro, que se identificam. Paz, meus irmãos, que teve casos noticiado recentemente de um moço que estava filmando as moças dentro do banheiro. Não, mas eu me identifico como mulher. Mas ele estava filmando as meninas, né? E daí, graças a Deus, pelo empoderamento dessas pobres meninas aí, que tomaram o celular do rapaz, que usaram como prova, e ficou uma situação constrangedora.
Então, mas é isso que estão pregando. Então, dentro de muitas empresas, você tem uma cota, né, para transexuais, enfim, né? E os modelos estão sendo mudados dentro da empresa. Hoje você não é contratado mais pelo teu conhecimento, mas pelo teu gênero, né? Para que essas pessoas tenham mais espaço. Não desmerecendo, irmãos, não desmerecendo a capacitação, mas alguns estão usando desta agenda para conseguir posições dentro do mercado de trabalho. Então essa construção de uma narrativa, eles desconstroem a narrativa da bíblica e constroem uma nova narrativa. E uma outra coisa, eles estão trazendo também um apelo de uma linguagem neutra, né? Então este movimento, eles querem trazer uma linguagem que seja inclusiva, em vez de todos. Quando fala-se todos, nós estamos incluindo eles e elas, né? Agora eles querem colocar o todes, né? Não existe mais o ele e ela, existe o elo, né? Então, a militância, eles querem substituir as vogais A e O, né, para vogais que sejam inclusivas. E os irmãos, pasmem, nós estamos vivendo justamente neste momento, tá? E, irmãos, uma coisa que eles falam é que, pastor, mas envolve amor, envolve sentimento. Irmãos, pode envolver amor, pode envolver sentimento. Mas quando a Bíblia fala sobre amor, nós temos alguns tipos. Entre eles, nós temos o amor eros, tá? O amor eros. O amor eros, ele é um amor que está entre o homem e a mulher, né? Entre o casal, né? Mas eles pegam o eros por conta do pecado. Então eles falam, mas o nosso amor envolve. Mas este amor, ele não subsiste, tá? O amor que é eterno é o amor ágape. É o amor ágape. Então, alguém fala, mas tem amor envolvido, mas não é o amor que Deus deixou este amor eros para ser praticado entre homem e mulher. Irmãos, Deus criou tudo. A Bíblia diz que quando Deus terminou de criar tudo, ele olhou e viu que era bom. Entenda isso. Tudo que Deus fez é bom. O pecado ele destrói, ele transforma. Por isso que Paulo ele recomenda, não vos conformeis com este mundo, mas transformai o vosso pensamento. Então, o que nós precisamos, irmãos, não é conformar. E mostrar mais uma vez que nós não deixamos de amar a essas pessoas. Muito pelo contrário, oramos para que eles reencontrem a raiz daquilo para o qual eles foram criados. Alguns reencontrarão, outros infelizmente não. Mas, irmãos, nós precisamos estar preparados para receber essas pessoas, para receber pessoas que provavelmente sofreram aí com tratamento hormonal, que fizeram cirurgias para fazer amputação de órgão, que colocaram seios, e que essas pessoas vão passar por uma transformação se arrependerem, né? Vão tirar seios, mas talvez terão dificuldade de viver um relacionamento. Mas a nós, enquanto igreja, precisamos estar preparados para receber essas pessoas, tá? Então, temos que estar atento e lutar, irmãos. Principalmente o senhor que é pai, a senhora que é mãe. Seu filho está recebendo instruções dentro da escola. Eu tenho alguns amigos que estão dentro das instituições, que são professores, e que há uma grande preocupação nessa agenda ideológica, né? E uma professora estava confessando esses dias, na última semana, ela comentou que a escola promoveu um desfile e colocaram várias roupas. E se o menino se identificasse em pegar um vestido, colocar um vestido e sair desfilando, não era para ninguém questionar, muito pelo contrário, era inclusive para apoiar. Isso para crianças que estão no fundamental. Então, pasmem, as escolas, infelizmente, estão indo por esse caminho. Tá? O sexo, o gênero e a sexualidade, elas fazem parte da constituição anatômica, fisiológica e divinamente instituída. Então, nas escrituras, existem apenas duas possibilidades de gênero e anatomia sexual humana, macho e fêmea, masculino e feminino. Fora disso, daí, irmãos, nós não encontramos mais espaço. Amém? Que Deus abençoe, irmãos, que Deus nos dê graça, que Deus nos capacite para viver estes derradeiros dias aqui na terra. Que o Senhor capacite a você que é superintendente, a você que é professor, né? Irmãos, cuidado, cuidado. Nós estamos vivendo os últimos dias, mais uma vez, nós não aborrecemos a pessoa, mas nós aborrecemos o pecado.
Compare, irmãos, compare. Pecado é pecado. Não tem como se desvirtuar disso daí. Pecado é pecado. Nós amamos a pessoa, tá? Nós oramos para que essas pessoas encontrem a verdade. Mas lutemos, irmãos, com toda a garra para esses últimos dias. Eu te convido a fechar teus olhos e orar comigo. Pai eterno, eu quero te louvar, Senhor, por este momento ímpar que o Senhor nos concede. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe com sabedoria. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, com capacidade para lidar com estes tempos tão difíceis, Senhor. Guarda a família do meu irmão, a família da minha irmã. Ó Pai, e abençoa a nossa igreja. Abençoa as igrejas no Brasil e no mundo, Senhor, para que possamos, Senhor, ser capazes de entender qual seja a tua boa e agradável vontade. Continua, Senhor, conosco. É o que nós te pedimos no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, que vocês tenham uma escola dominical abençoada e que esta aula possa trazer luz aos nossos irmãos. Que Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus.